Bom, esse aqui é o script do mês que eu tô fazendo. E eu decidi simplificar a estante, então eu não fiz com rebaixos, mas eu fiz a divisória e a prateleira com caixa macho e fêmea, e de forma que desse pra colocar folga. Então, aqui ficou os parâmetros que são modificáveis: largura, profundidade, altura do rodapé. Aí aqui tem, quando a gente muda um número de vãos, por exemplo, eu ponho 3. Aí ele atualiza pra meio que falar qual que é o espaço que ficou, né? É sempre proporcional. Aí aqui é a mesma coisa. Vou pôr 6. Aí, ó, ele vai atualizando. Então, aqui tem a espessura do corpo, então dá pra colocar 18, dá pra colocar, às vezes, se for 18.1. Aí o fundo eu fiz ele só sobreposto, pra ser mais simples, porque tem formas, às vezes no meu trabalho a gente coloca rebaixo tudo, mas eu achei que ia dar mais trabalho pra eu fazer, e aí acaba me travando na hora de fazer o script. Então, ficou assim, aí consegue então mudar a dimensão muito fácil, tá vendo? Ó, aí tudo atualiza. Aí eu achei mais fácil a gente falar quantos vãos quer, né? Tipo, quantos nichos que você vai querer nessa prateleira pra fazer, ó. E aí é muito rápido de modificar. E aí aqui eu vou falar um pouco dos bastidores. Eu separei aqui lateral, tampo base. Cada parte eu separei, e aí a cor que tá aqui é a cor que aparece no modelo. Aí eu separei aqui um encaixe das divisórias, só pra quando eu for consultar mais pra frente, eu sempre ter como entender o que eu fiz, né? Por isso que eu gosto de fazer mais organizado. Esse script, então, basicamente, ele usou o retângulo, o box retângulo aqui, e um componente, tipo, mover essas coisas. Mas o componente que eu aprendi mais nesse script a usar foi esse expression, que, tipo, você consegue, que nem aqui, quando você vai fazer a estante e tudo, muito uma medida acaba dependendo da outra. Então, se eu quero, por exemplo, aqui a altura útil para fazer a, a minha peça lateral, eu preciso o quê? Eu preciso pegar a minha altura total, né, que eu coloquei aqui no início, que tem a minha estante, só que eu preciso tirar algumas medidas, né, tipo, eu preciso tirar o rodapé, eu preciso tirar a espessura aqui da base e do topo. Então, por isso que é 2 vezes a espessura do corpo, né? E é que esse EC, ele tá aqui, ó. Eu coloquei entre parênteses sempre o que é o parâmetro. Então, eu consigo fazer meio que uma fórmula matemática de uma forma mais rápida, porque ela sempre vai ser a mesma fórmula, né? Nessa lógica que só vai mudar os valores. E aí é mais fácil de fazer a expressão do que eu ficar pegando aqui nos componentes, tipo, subtração, aí depois eu pego a multiplicação. Desse jeito aqui, não, eu pego e, tipo, personalizo a expressão pro jeito que eu preciso usar e aí eu faço. Então eu usei muito esse componente foi o componente meio que novo que eu aprendi, assim, nesse script. Então, é um componente que vale muito a pena, tipo... Porque é isso, nesse caso aqui da estante, um valor sempre acaba afetando o outro. Então, precisava muito, tipo, tira a profundidade, tira a espessura, pra você poder ter alguns valores. Mas, então, basicamente, todos foi meio que isso. Eu usei a expressão pra dar, às vezes, uma medida pro meu retângulo, aí depois eu fazia o sólido desse retângulo. E aí uma outra coisa que pra mim também deu trabalho, que eu fiquei uns dias, foi pra fazer o encaixe aqui da divisória com a folga. Porque às vezes, sei lá, se eu... quando você vai fazer esses encaixes assim, macho e fêmea, às vezes é bom ter uma folga bem pequena. Mas aí como que eu ia fazer isso de forma paramétrica? Isso também demorou um tempo, porque eu tinha que sempre alinhar o encaixe com a posição certinha que ia estar, por exemplo, a prateleira ou a divisória. Então isso deu um trabalho, tanto que eu até separei aqui. Eu usei muito o... Cadê aqui? É meio que, tipo, ele ia pegando a posição pro recorte da divisória com a posição da prateleira. Então, eu sempre tinha que ficar, tanto que você vê assim, que a informação vem de um, vai pro outro. Então, isso eu tive sempre que ficar me organizando, assim. Mas deu certo, eu fiquei muito feliz com o resultado. E aí, no final, depois, por exemplo, configurei tudo, você dá um bake, e aí ele cria no Rhino a estante. Então, esse script foi isso. Desses componentes, assim, que eu aprendi mais com esse script.